Bom dia! Mais uma vez estou aqui de volta para dar início a mais uma aula. Dessa vez nós vamos estudar História. O nosso conteúdo de História vai ser falando sobre os primeiros habitantes do Brasil. Eu coloquei aqui uma imagem, dos indígenas, certo? Aqui bem em cima vocês veem, primeiros habitantes do Brasil. Aqui vocês sabem, como eu já falei várias vezes em sala, que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já encontraram pessoas habitando na terra, que eram os indígenas, E quando Pedro Álvares Cabral, chegou aqui nessas terras brasileiras, os índios já se encontravam. Mas nos livros, a gente estuda que Pedro Álvares Cabral foi o descobridor do Brasil, dia 22 de abril de 1500, certo? Que ele descobriu que ele deu nome às terras brasileiras, mas na verdade entra também a história dos indígenas. Vou falar aqui só um pouco sobre os índios. Como vocês sabem também, os índios, eles viviam em tribos, Viviam em tribos, eles formavam aldeias, que era um grupo de famílias que fazia parte dessas aldeias em uma mesma área. Bem aqui, bem no finalzinho, eu coloquei uma imagem, só para vocês também terem uma ideia, das casas indígenas, das casas que eles moravam. E essas casas eram chamadas de ocas, bem diferente das nossas casas, As casas dele não eram construídas com tijolos, com cimento, com madeira, não. Era com palhas, parecia umas ocasinhas assim, com uma porta. Então, eles formavam uma tribo, várias casinhas dessa formavam uma tribo, chamando de aldeia, certo? E nessa tribo habitavam vários índios. Vamos falar agora sobre o trabalho indígena. Os índios, eles viviam de trabalhos da natureza. Tudo que eles faziam, eles retiravam da natureza, certo? Mas jamais eles, jogavam fora. Ele desperdiçava como o homem faz, derrubando árvore para queimada, destruindo, não. Eles só retiravam o que eles realmente necessitavam e precisavam. Eles viviam de caça, de pesca, da agricultura. Os homens, eles tinham um trabalho, e as mulheres tinham outro tipo de trabalho. Vamos conhecer o trabalho dos homens. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Os homens, eles derrubavam de árvores e preparação para a terra, para o plantio, para plantar. Ele derrubava as árvores para preparar a terra para fazer a plantação. Caçavam e pescavam, como eu falei. Eles não usavam naquela época, eles não usavam anzol, que nem o pessoal usa hoje, rede, aquelas redes não, eles usavam os arcos, como esse aqui, que era feito por eles mesmos, Eles retiravam a madeira da natureza e eles mesmos faziam suas próprias armas, certo? Eles confeccionavam também esses arcos, como também fazia a construção de moradia, que eram as suas ocas, as casas que eles se habitavam, que eles se abrigavam, que eles moravam. E as mulheres? As mulheres também já tinham outro tipo de trabalho. Elas coletavam frutas, elas faziam produção de farinha. O que é produção de farinha? Eles faziam a sua própria farinha. Eles retiravam, plantavam a mandioca, como muitos falam, a macaxeira, que é conhecida. E dali eles retiravam e elas faziam a própria farinha. Preparação da comida também era o trabalho delas, preparar a comida enquanto os homens estavam trabalhando, elas ficavam preparando as comidas. Cuidavam também das crianças, porque como vocês sabem também, eles também tinham filhos, e elas cuidavam da criança. Então, os trabalhos dos homens e das mulheres era totalmente diferente. Cada um tinha o seu objetivo, cada um tinha a sua tarefa diária. Estou falando dos homens indígenas e das mulheres indígenas, certo? Como vocês sabem também, é bom lembrar que os índios, eles tinham hábitos, eles tinham costumes, eles tinham culturas diferentes das nossas. Na página aí 63, 63, tá falando também sobre a relação entre os indígenas e os portugueses. Como assim? Quando
quando os indígenas tiveram o primeiro contato com os portugueses, como foi a sua reação? Aí na página do livro de vocês está explicando mais ou menos. E será que os indígenas eles ficaram surpresos? E será que também os portugueses tiveram alguma reação em relação aos índios? Sim, tanto os índios como os portugueses, porque eles eram totalmente diferentes. Certo? Quando os portugueses avistaram os índios, que chegaram nas terras e avistaram os índios, eles se sentiram acuados também, porque os índios eles tinham umas vestes diferentes, eles se vestiam diferente, eles tinham a maneira de falar diferente, eles usavam acessórios diferentes. E como também os índios, quando avistaram os portugueses, eles ficaram, que eles correram, eles se esconderam, eles ficaram com medo, porque né, os portugueses eram totalmente também diferentes deles. A maneira de se vestir, de falar, né? Até a maneira do comportamento. Então, ambos, né? Todos os dois, tanto os índios como os portugueses, eles tiveram uma sensação bem diferente, tá certo? Então, nessa página que eu falei, vocês vão dar uma estudadinha, vocês vão ver mais alguma coisa para tentar compreender melhor, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui, certo? Vou enviar as páginas para casa. Vocês vão realizar essa atividade, né, do livro de história. Eu vou digitar, mas a página vai ser 65 a 68, tá certo? E um bom dia para vocês.